Olá, pessoal. Bom dia. É muita alegria ter vocês aqui hoje, reiniciando o trabalho do Departamento de Mediunidade. Hoje, iniciando as reuniões do departamento, nós temos algumas propostas a fazer e o dia será um tiquinho diferente dos outros que eventualmente nós fazemos. Vamos começar a nossa reunião de hoje já falando sobre esse programa que a FEB está chamando de MEP, Mediunidade, Estudo e Prática. Vocês já ouviram, nós já falamos nas reuniões do ano passado, já reunimos monitores interessados na reunião de encerramento do DEM do ano passado, então não é novidade para todos vocês. De alguma forma, nós estamos aqui tentando levar para esse grupo de interessados na mediunidade, interessados nos estudos e especialmente na prática consciente da mediunidade, esse conhecimento que chega a nós hoje através da FEB. Não é um programa novo na FEB, é um programa antigo, na verdade, que foi remodelado algumas vezes e que agora está sendo, poderíamos dizer, relançado, né, presidente? Relançado. Vamos dizer que ele está sendo relançado em todo o Brasil e estamos, assim, dentro da USE de São Paulo, trabalhando no sentido de promover esse relançamento, a qualidade desse programa, a compreensão de como ele funciona para. Então, na verdade, nós temos 2 livros que são, podemos chamar de apostilas de livros, que são 2 programas diferentes. A gente vê que no primeiro aqui, no verdinho, está escrito programa 1, no rosa, laranja, não sei bem, está escrito programa 2. Então, nós vamos entendendo que no programa 1, que é esse livro azul, esse programa destina-se à formação do trabalhador espírita em geral. A preocupação da FEB se nota desde logo com a formação do trabalhador espírita de maneira geral. Não simplesmente o trabalhador da mediunidade conhecendo de mediunidade, mas o trabalhador espírita de maneira geral dentro da casa espírita, conhecendo, sabendo, entendendo o que é mediunidade. Então, esse programa, ele se destina à formação do trabalhador espírita independente de possuir mediunidade ativa ou não. Então, é um programa para quem quer conhecer, vivenciar um pouco da mediunidade, mesmo não tendo mediunidade ativa, mesmo não pretendendo integrar-se a grupo mediúnico. O espiritismo, ele não vive sem os espíritos, não é? Porque a mediunidade é pilar sobre o qual se apoia a doutrina espírita. Por meio da mediunidade fluem conhecimentos espirituais, consolações para os aflitos, conforto nas perdas afetivas, esperança nas dores e recursos de diferentes ordens que a misericórdia de Deus permite sejam distribuídos generosamente entre nós. Então, a importância de conviver harmoniosamente dentro de uma casa espírita, espíritos que somos, não é? Seja através dos encarnados, seja envolvendo todo tipo de desencarnado a quem nós recolhemos em nossa casa e a quem nós recebemos. Então, no programa 1, nós vamos ter temas de estudo e dinâmicas para reflexão e vivências psíquicas. Nós temos nesse programa, mais ou menos, para que vocês possam ter uma ideia, a mesma proposta do ESG em questão de temas de estudo. Ou seja, são formulações, não é? Que trazem ali todo um conteúdo baseado na doutrina espírita, que nos mostra um conhecimento e até uma bibliografia a respeito de mediunidade, em cada um dos temas de estudo que a gente vê nesse programa 1. E as dinâmicas de reflexão e vivências psíquicas levadas nesse primeiro programa estão muito
para o início da atividade mediúnica. Por isso que independe do indivíduo ser médium ou não ser médium. Ele pode vivenciar essas experiências, que são experiências diversas, de forma tranquila, de forma leve, começando muito suavemente, para chegar ao programa 2, que é um programa já que focaliza os aspectos relacionados à prática mediúnica. Então, depois de toda a vivência desse programa 1, de toda essa experienciação, de toda uma particular concepção da nossa própria situação espiritual, a gente passa para esse programa 2, que focaliza aspectos relacionados à prática mediúnica e que, na própria introdução do programa, nos diz que não representa um compêndio completo de formação do trabalhador da mediunidade, que não é um padrão imprescindível a formação do médium, porque nós sabemos que existem inúmeros cursos, inúmeras possibilidades de se chegar ao mesmo fim, não é? Este, na verdade, é um material de ajuda adaptado às necessidades atuais de estudo na casa espírita. Esse é o propósito do trabalho desse programa da mediunidade que a FEB tem nos oferecido agora. E aí, nós começamos a entender e querer refletir um pouco sobre o que é um curso. Um curso, ele possui um tríplice aspecto relacional, e isso é muito importante para nós. De qualquer maneira, inicialmente, nós temos uma relação com os conteúdos. Foi o que nós falamos até agora, não é? Os temas, a apresentação que chega, a forma como chega. Depois nós temos uma relação com os nossos companheiros de curso, os outros que estão ali vivenciando conosco a mesma experiência educativa. E, em terceiro, conosco mesmo. Todo curso, mesmo para o monitor, aquele que vai lá com o sentido de organizar esse curso, ele vai aprender muito, porque sempre um curso nos oferece essa oportunidade. E diga-se de passagem, quando nós estamos falando com os outros, nós estamos dizendo dos encarnados que participam do curso conosco, nós podemos ver, comungar com eles, na verdade, o momento da materialidade, mas também os desencarnados participantes do curso. Com certeza, eles serão nossos primeiros contatos com o outro lado da vida durante este aprendizado. Nós temos que ter em nossa mente que nós vivemos a dimensão da materialidade, que junto conosco vivem consciências desencarnadas, não é? Numa dimensão espiritual, diferente da nossa. Mas muitos dos que estão aqui vivendo na crosta necessitam também dessa reflexão, necessitam desse cuidado e, na medida das suas possibilidades e dos seus méritos, porque assim na lei de Deus, eles vêm trazidos pelos seus mentores, pelos seus amigos espirituais, participar de cursos junto conosco, para aprender como nós estamos aprendendo, para entender como nós estamos entendendo as realidades da vida espiritual. E junto conosco, eles trocam. Com certeza, eles serão os primeiros a nos oferecer a oportunidade da mediunidade, a oportunidade do intercâmbio. É importante que possamos entender que um curso de mediunidade é muito protegido. Não temos ali aquela gama de espíritos sofredores com grandes dificuldades, muitas vezes vampirizadores ou obsessores. Nós temos ali companheiros que, como nós, estão dando os primeiros passos para o trabalho espiritual. E isso é muito salutar, porque ao mesmo tempo que eles aprendem, nós aprendemos. E aí, a regra de ouro desse curso, sempre, sempre, será a disciplina, condizentes com a prática mediúnica espírita. E aí, os programas têm sim como objetivos a capacitação do trabalhador e a formação de grupos mediúnicos. Claro, nós estamos falando do entendimento de todo um grupo de espíritas com mediunidade ativa ou não, que tem compromisso ou não, vocação ou não para o trabalho mediúnico, mas, em última análise, nós estamos preocupados sim, com aquele que vai se formar
para trabalhar no intercâmbio mediúnico. E para esse nós precisamos relembrar um pouquinho as questões da mediunidade e do espiritismo. Mediunidade, de fato, não é patrimônio do espiritismo, todos nós sabemos disso. Desde que o homem é homem, surgiu a mediunidade e nós temos consciência de várias outras religiões, várias outras filosofias que trabalham com o intercâmbio mediúnico. O espiritismo também não está submisso ao fenômeno da comunicação mediúnica. O espiritismo é uma doutrina completa, é uma filosofia, ciência e religião que oferece todos os requisitos para que nós possamos estudar, manter a nossa vivência material em processo de elevação e seguir adiante. Ela nos traz todas essas ideias. Então, ele não está submisso à comunicação mediúnica, mas levando em conta toda essa convivência entre encarnados e desencarnados, que nós acabamos de falar, não é? Que nós vivemos aqui, nesse momento de materialidade, convivendo com consciências desencarnadas na dimensão espiritual, muitos deles vivendo situações umbralinas. Então, se nós formos levar em conta isto, preparar-se para o intercâmbio é, na verdade, preparar-se para a vida. A vida é um intercâmbio. Um grupo mediúnico, quando nós falamos disso, nós estamos falando da conquista da prática mediúnica espírita efetiva. Estamos falando da troca de ideias, de reflexões, quando falamos de um grupo mediúnico. Então, vamos recordar que mediunidade, do ponto de vista da faculdade, é uma percepção extrasensorial, é uma percepção, comum a todos os homens, ainda que sob graus e formas diferentes. Então, do ponto de vista da faculdade, para cada um de nós aqui, independente de termos mediunidade ativa ou não, porque, ainda que sob graus e formas diferentes, todos nós possuímos percepção extrasensorial. Ela é comum a todos nós. Do ponto de vista da atividade, é diferente. Ela é um processo de comunicação entre os dois planos da vida. E ela se manifesta de formas diferentes, serve a diversas funções. E neste caso, sim, ela depende da mediunidade ativa para acontecer. Então, do ponto de vista da faculdade, para todos nós. Do ponto de vista da atividade, ainda para todos nós, mas chegando até nós através dos médiuns ativos. Lembrando que a prática mediúnica espírita não admite rituais, peças de adorno, imagens, enfim, exterioridades. Não estamos mais aqui para isso. O nosso passo está além, não é? Reveste-se de singeleza, humildade e caridade. Por isso estamos falando em prática mediúnica espírita e não somente prática mediúnica. O objetivo da prática mediúnica na doutrina espírita é servir de instrumento para a educação moral dos espíritos encarnados e desencarnados que travem direta ou indiretamente contato com o fenômeno e suas consequências. Vamos lembrar que o fim, a meta, o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral do indivíduo. Não deveria ser diferente os objetivos da reunião mediúnica. Então, a reunião mediúnica dentro da prática espírita da mediunidade é servir de instrumento para que tanto nós, encarnados que participamos dessa reunião, como os desencarnados, possam se transformar moralmente na convivência, na troca de ideias, na reflexão de uns com os outros. E aí, a prática mediúnica espírita começa na compreensão de que a mediunidade é neutra em relação à moral. É neutra. Não é? A mediunidade não é boa, nem má, nem razoável, é neutra. No entanto, a moral lhe dá a qualidade indispensável para que se faça equilibrada e produtiva. E a mediunidade não é patrimônio do espiritismo, mas o espiritismo lhe dá um novo e especial significado.
conduzindo os interessados à prática mediúnica, ao trabalho de autoconhecimento e no aperfeiçoamento próprio. Além do que, propõe aos participantes, aos praticantes da mediunidade, o despertar do espírito. Nós estamos na era do espírito, não é? A prática mediúnica no centro espírita se faz basicamente de duas formas. As reuniões de cura, não é? Que nós chamamos, as reuniões de passe, de fluidoterapia. São reuniões mediúnicas. Não podemos esquecer disso. Às vezes as pessoas falam, só dou passe. O que você faz na casa espírita? Ah, só dou passe. Não é? É uma reunião mediúnica de altíssima seriedade. Então, vamos nos lembrar disso. As duas formas de reuniões mediúnicas da casa espírita principais, reuniões de fluidoterapia e reuniões de atendimento ao desencarnado que sofre e faz sofrer. As reuniões de intercâmbio, de trocas de ideias propriamente ditas. E para isso nos reunimos em grupos de trabalho espiritual. Esses procedimentos foram sendo definidos ao longo desses 160 anos de doutrina espírita, através do reconhecimento todo de todas as propostas que Kardec nos trouxe, de todas as vivências e de todas as possibilidades dos companheiros que vieram antes de nós, e ainda dos irmãos abnegados, benfeitores, que hoje nos orientam através de quantos livros, né? Principalmente através da mediunidade do Chico, do Divaldo, desses nossos companheiros abnegados. Então, nós estamos sempre nos reunindo e trabalhando a prática espírita de acordo com esses conhecimentos. Divaldo diz, as reuniões mediúnicas é, acima de tudo, oportunidade de fazer silêncio e escutar as lições que vêm do outro lado da vida. Os espíritos são uma lição de advertência em nosso caminho, convidando-nos à serenidade e ao equilíbrio. O que é, então, propriamente um grupo mediúnico? Um grupo mediúnico é uma associação de pessoas, diz ainda Divaldo, que pretendem dedicar-se ao estudo da fenomenologia medianímica e, simultaneamente, praticar a excelente lição do Espiritismo, que é a prática da caridade. Veja, os dois grandes objetivos, não é? É a parte científica, o estudo da fenomenologia. Por que isso acontece comigo? Por que eu tenho essas percepções mais alteradas que muitas das pessoas que eu conheço? Por que eu vivencio muitas vezes situações do outro lado da vida? Este é o conhecimento que nós vamos estudar, que nós vamos entender para dentro de nós mesmos, aquela compreensão de que somos, por que estamos agindo desta maneira. Isso vai nos dar segurança, vai nos dar tranquilidade. E, ao mesmo tempo, nós vamos praticar a caridade para irmãos, como eu disse, que junto conosco estão ali naquele grupo com o mesmo propósito de autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. E aí, André Luiz, lá no Missionários da Luz, pergunta para o Alexandre, o benfeitor, mas os espíritos necessitam de atendimento mediúnico? É uma dúvida. Eu escuto muita gente chegar para mim e perguntar isso. Nossa, mas toda casa, todo centro espírita precisa de... Mas por quê que os espíritos necessitam de atendimento? Tem tanto espírito do outro lado da vida, podendo conversar com eles? Alexandre responde, não é um recurso imprescindível. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontram cativos das zonas de sensação na crosta do mundo. Olha que coisa extraordinária, nos explicando o porquê que podemos cooperar através do magnetismo humano, através das nossas atividades, com a conduta ilibada, levando aos companheiros uma nova projeção espiritual. Apesar de prescindível, então,
o processo de diálogo e troca fluídica resulta positivo para os espíritos necessitados em processos de dor, de restrição perispiritual, com dificuldades vibratórias. Eles vão facilitar seu despertamento, permitir que sejam orientados e encaminhados pelos trabalhadores espirituais. Então, continuando a orientação de Alexandre para André Luiz, ele diz: quando é possível e útil, então não é sempre, não são todos os casos, mas quando é possível e útil, valemo-nos de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. Olha que coisa importante da gente conscientizar, não é? Proporcionar ensinamentos vivos a nós, envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. E complementa dizendo: ajudando entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. É fato que quando falamos, vamos nos conscientizando mais das questões e as experiências difíceis que chegam até nós na reunião mediúnica, através de companheiros, em sofrimento dos mais variados, nos dão uma experiência rica. E nós vamos olhando aqueles casos e percebendo através da nossa inteligência, porque hoje somos seres inteligentes, que podemos passar sem aquilo. Podemos aprender com a experiência que o outro nos traz. Podemos, vivenciando a doutrinação, nos tornarmos melhores, não é? E aí, quais são as características de um grupo mediúnico? A natureza dos trabalhos realizados num grupo mediúnico, claro, são diferentes. Cada um de nós, cada grupo que se forma, tem determinadas características porque somos diferentes. Nós somos diferentes. Nossos grupos serão diferentes. Terão atividades diferentes. Terão objetivos diferentes. Isso é natural. Não dá para tornar todos iguais. Seria impossível. Então, a natureza dos trabalhos realizados depende dos diferentes tipos de mediunidade no grupo, das disposições reunidas de cada um dos membros. Tem grupos com grande disposição, com alta performance, e outros que ainda estão no seu início, ainda estão dando os primeiros passos do grau de sensibilidade, de tato, de inteligência de cada um dos membros, do conhecimento doutrinário de cada um dos membros, da moral evangélica de cada um e de todos. Lembrando sempre que uma corrente é tão frágil quanto o mais frágil de seus elos. Um grupo mediúnico é uma corrente tão frágil quanto o mais frágil de seus elos. Devemos estar sempre dispostos a crescer e a buscar aquele que é mais frágil ao erguimento, à firmeza, não é? Então, as características vão ser diferentes dos grupos mediúnicos. Conforme o grupo vai se definindo no trabalho a ser realizado, mais importante vai se tornando o relacionamento pessoal e a harmonização do grupo, não é? Nós iniciamos o grupo, às vezes mal nos conhecemos. Aos poucos, a amizade vai crescendo. E esse é o maior desafio a ser enfrentado pela equipe de trabalho, porque quanto mais harmônico o grupo, mais consolidado ele está, mais possibilidades ele tem de oferecer trabalho positivo, concreto, à equipe espiritual que organiza e dirige o mesmo grupo. Quais são os tipos de grupos mediúnicos? Nós iniciamos sempre pelo estudo e educação da mediunidade. São grupos como esses que começam através do MEP, de um estudo e prática da mediunidade, lentamente, e aos poucos vão se consolidando, se fortalecendo e vão, então,
trabalhando o desenvolvimento mediúnico. Então, nós temos também grupos que desenvolvem a mediunidade. Grupos onde nós ainda não temos a mediunidade consolidada, que possa servir ao trabalho da desobsessão. Convém sempre dizer que mesmo nos grupos de desobsessão, nós temos elementos fragilizados. Nós precisamos entender isso. Às vezes não 100% do tempo, mas às vezes por uma temporada, por uns dias, passando por uma crise. Tudo isso tem que ser muito compreendido entre nós. Tudo isso tem que ser muito fraterno entre os companheiros do grupo. E é também, de uma certa maneira, muito... Nós diríamos que é muita pretensão. Alguns companheiros nos dizem, queremos montar um grupo de desobsessão. Ótimos médiuns, vamos escolher a dedo. Também não dá certo. O grupo mediúnico tem que ter afinidade. O grupo mediúnico tem que ter, na verdade, compromissos próprios, a maioria das vezes, compromissos com o passado, se não convivências juntos, né? Ah, mas será que eu convivi com todos esses aqui? Não, mas às vezes o mesmo tipo de problemática, o mesmo tipo de dificuldade, não é? Existe ali um compromisso, um vínculo que une aquelas pessoas naquele grupo mediúnico, para que então se formem os grupos mediúnicos dentro, normalmente, dessas 3 categorias que nos orienta a FEB. A atividade mediúnica segura, então, meus amigos, demanda tempo. Não é uma coisa que nós fazemos de um dia para o outro, muitas vezes nem de uma vida para outra. Levamos muitas vidas, às vezes. Mas, olhando o nosso momento atual, demanda tempo para que o estudo e o conhecimento da teoria e da prática se consolidem no participante. Nós dependemos daquilo cair dentro de nós e ficar consolidado. Tempo para que as percepções mediúnicas se acalmem e se organizem psicologicamente no indivíduo que tem como meta servir dentro de um grupo mediúnico. Então, necessitamos desse tempo. As percepções mediúnicas acontecem, mas até que nós as organizemos mentalmente, para que elas possam servir à conduta que necessitamos, demanda tempo. Tempo para que o grupo em si se harmonize, tenha o mesmo foco em relação ao trabalho mediúnico e à vida. Harmonizar é isso. Qual é o nosso foco? Por que estamos aqui? Estamos todos com o mesmo objetivo? Temos todos o mesmo objetivo também perante a vida? E tempo para que idealmente, talvez seja a parte mais difícil de todas, para que idealmente essas pessoas se tornem solidários, fraternos, amigos entre si. Para que juntos possam realmente fazer, construir alguma coisa. A gente diz idealmente porque ainda a fraternidade é algo muito difícil para todos nós. Tem fases que nós estamos tão fraternos, não é? Outra, nós entregamos os pontos. Então, a fraternidade, a solidariedade, a amizade, a coisa mais difícil e que demanda muito tempo. No MEP, esse programa de estudo e educação da mediunidade da FEB, nós vamos ver que ele não se trata propriamente de prática mediúnica. É importante que a gente entenda isso. Estamos falando de ações preparatórias. É um momento onde nós vamos nos preparar para a prática mediúnica, que são desenvolvidas ao longo do processo de estudo, que permitem ao participante adquirir habilidades facilitadoras do intercâmbio mediúnico. É isso que nós vamos buscar. Habilidades que vão nos facilitar o intercâmbio mediúnico, ao mesmo tempo em que conscientiza o self. O self é o nosso espírito. Joana de Ângeles diz que o self é o vir a ser. É aquela projeção, quando fomos criados por Deus simples e ignorantes, para a angelitude. Então, aos poucos, essas práticas, esses ensinamentos e esses estudos vão conscientizando o self
de suas potencialidades e comprometimentos espirituais, de acordo com as possibilidades evolutivas de cada um de nós. Isto é a questão central do programa de estudo e educação da mediunidade. Então, qual é a meta educativa do MEP? Ora, nós vivemos em contato com milhões de entidades, acabamos de dizer que vivemos em contato com a dimensão espiritual e, na verdade, com aqueles mais ligados à crosta, não é? Praticamente na zona umbralina, e estamos acostumados a sofrer interferências. Achamos normal. É comum as pessoas virem nos buscar no atendimento fraterno e dizer: eu não posso entrar num hospital, eu não chego perto de um cemitério, se tem alguma coisa eu já me sinto mal. Nós estamos habituados a sofrer essa influência. Somente quando elas nos trazem desajustes emocionais, psíquicos e físicos que nós começamos a nos preocupar e saímos da nossa zona de conforto para buscar uma solução. Então, a meta educativa do MEP é orar e vigiar. Jesus já dizia isso, não é? São habilidades de perceber e proteger-se contra as influências negativas que os espíritos umbralinos provocam. Esta é a meta educativa do MEP. Este é o objetivo que nós pretendemos alcançar dentro desse primeiro movimento de reconhecimento das nossas potencialidades espirituais. E aí, nós começamos a entender, dentro do que nós falamos aqui, que, na verdade, um método é um caminho. Um método é simplesmente um caminho. Existem inúmeros métodos por aí, inúmeros cursos ótimos, excelentes, não é? Acima de tudo, eu poderia dizer que existe o estudo do Livro dos Médiuns, esse tratado de mediunidade que todos nós devemos conhecer. Mas então, um método é um caminho. O MEP, ele propõe mais ou menos 1h30 de curso, em alguns lugares 2 horas, que nós pessoalmente achamos tempo demais para quem está iniciando um reconhecimento da sua faculdade, dos seus propósitos. Então, 1h30 de curso, com um programa de 1 hora mais ou menos para a teoria, com as dinâmicas que são bem suaves no início, as vivências psíquicas, de 15 a 20 minutos e avaliações finais de 10 minutos. Sempre bom, desde o início, que cada um de nós entenda o valor da avaliação do nosso próprio trabalho. Então, vamos começar desde o início a lentamente avaliar o nosso curso, o que foi bom aquele dia, como que nós reagimos, aquilo que aprendemos, aquilo que vivenciamos, e como aquilo traz para nós uma nova consequência. Essas dinâmicas, na verdade, são momentos de vivência mediúnica. São momentos de vivência para que as habilidades necessárias ao trabalho da mediunidade prática sejam desenvolvidas. Então, nós começamos lentamente, dentro da capacidade daqueles que iniciam a natureza, e vamos aos poucos ampliando, sendo que no programa 2, que já é o programa referentemente à prática, esse projeto vai se inverter e, na verdade, a teoria vai ter um tempo mais curto e nós vamos, então, ter uma prática mediúnica com um tempo maior para que possamos, então, trabalhar mais as nossas percepções. O que nós vamos tentar buscar nas vivências psíquicas? Quais as habilidades? Especialmente dentro deste primeiro ano de trabalho, a concentração, a oração, a percepção dos fluidos, a irradiação, a harmonização. Habilidades essenciais para que nós possamos trabalhar e para que possamos desenvolver a comunicação, o intercâmbio com os espíritos. Pouco a pouco, o grupo vai se descobrindo, então, médiuns explícitos, médiuns sustentadores, médiuns dialogadores.
cada um dentro dos seus compromissos, das suas possibilidades. Conheço inúmeras pessoas que entraram nesse tipo de trabalho achando que nunca, só para ver como é que é, eu vou entrar só para ver como é que é. E que trabalham muito, descobriram a sua vocação para a mediunidade e que trabalham muito dentro do grupo mediúnico. Muitos não são médiuns explícitos, ou são sustentadores, ou são médiuns dialogadores. Precisamos de todos na equipe para que possa funcionar de acordo com os requisitos da troca de ideias com o alto. Os objetivos de um curso de estudo e educação da mediunidade, então, é o estudo desta própria mediunidade e dos seus mecanismos. É o estudo das manifestações e de suas consequências. A vivência dos princípios educativos da doutrina espírita. A evangelização dos participantes. A capacitação para a atuação mediúnica produtiva e equilibrada. Então, necessitamos de focar todos esses objetivos para que um curso realmente possa ter a sua melhor condução, a sua melhor finalização e nós possamos chegar ao melhor de cada pessoa que está ali, de cada espírito encarnado que está ali, buscando, muitas vezes ansiosamente, esse novo passo na vida. Então, que nós possamos entender a respeito do trabalho que vamos desempenhar e dos objetivos que queremos. Este livro, começamos por ele então, não é? O programa 1, ele tem 28 temas de estudo divididos em 4 módulos. São módulos que trazem para nós temas diferentes em cada um e em cada módulo esses temas são relacionados de acordo com aquilo que durante todos esses anos o projeto da FEB voltado à mediunidade, todos os integrantes dos departamentos de mediunidade da FEB foram entendendo como sendo importantes para esta condução de intercâmbio mediúnico. Então, começamos vivenciando esses 4 módulos, existem seminários, atividades complementares e a atividade prática propriamente dita, sempre com um foco principal dentro de cada módulo, que vai nos levar a esses objetivos que queremos. Então, se nós podemos falar a respeito do programa, a gente mais ou menos está fechando aqui com essas palavras do Kardec na introdução do Livro dos Médiuns, que para nós é central em todos os trabalhos que realizamos. Todos os dias, a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do Espiritismo se originam da ignorância dos princípios desta ciência. A prática espírita é difícil, apresentando escolhos que somente um estudo sério e completo pode prevenir. É muito complexa a doutrina espírita. Nós ainda estamos longe de conhecer as realidades do espírito. Estamos nos primeiros passos, que possamos dá-los em base segura, em bases firmes. É isso que propõe a doutrina espírita quando nos oferece recursos para a compreensão de nós mesmos e a compreensão da vida espiritual.